o mini dissidente, em cima da observação aqui do Elias, eu acho que o que pega, às vezes ele vê o valor da conscienciologia. Eu acho que é difícil a gente julgar isso, né? Eu conheço mini dissidentes que são doidos com a conscienciologia, mas eles não conseguem ter um convívio próximo aqui às instituições, participar das coisas. O que eu vejo assim, às vezes o mini dissidente ele não conseguiu alcançar essa vida centrífuga. Talvez isso aí é uma coisa que pode ser, tipo, ele não conseguiu alcançar determinadas reciclagens, uma certa inteligência adaptativa ao grupo, porque tem pessoas de tudo. Uma vez o professor Waldo falava, a Cognópolis é a ONU, né? É a ONU, porque é de todas as áreas, de todas as procedências. Então, a pessoa, a consciência, ela até gosta da conscienciologia, até valoriza, mas do ponto de vista de conviviologia, ela não conseguiu se adaptar, porque faltou alguma reciclagem, alguma coisa ali. Então, eu acho que não é exatamente questão de valorizar a conscienciologia, sim mais de adaptar. Claro que cada caso é um caso, aí teria que analisar cada mini dissidente. A expressão que o professor Waldo usava é mini dissidência ideológica, né? Então, em tese, é sempre relacionado às ideias. O problema é que a gente, na nossa cabeça, a gente mistura as coisas, a gente junta as coisas. Então, às vezes a pessoa está aqui e ela começa a criar conflito, problema com as pessoas, e aí ela cai fora, se vira uma dissidente, mas na cabeça dela, aí ela não quer saber mais nada. Mas não é o que ela teve algum problema com a conscienciologia. Ela teve conflito, às vezes, com as pessoas, com o Joãozinho, com a Rosa, com o Ivo, com o Júlio, com o Max e tal, e ela criou ali ficou sem ambiente, né, se desmotivou, ou quis impor alguma coisa ali do ego dela e não conseguiu, vazão, ou enfim, pode ser N problemas. E aí ela sai e diz, larguei tudo. Então, por isso que eu digo assim, os mini dissidentes, eu conheço alguns, eu acho que cada caso tem que analisar direitinho, a complexidade, porque às vezes a pessoa ela se tornou um mini dissidente, mas ela não criou um antagonismo à conscienciologia, ela criou um antagonismo às vezes em relação ao grupo, ao local, às pessoas, à instituição B. Então, quando a pessoa perguntou ali se a dissidência é sempre de ideias, aí teria que ver o conceito que o professor Waldo propôs ali. Parece que sim, né? Parece que sim, teria que ver a definição do professor Waldo Vieira. Mas na prática, por isso que eu disse, às vezes eu vejo que as coisas são meio confundidas. Mas, Júlio, eu acho que isso acontece por conta justamente da personificação da ciência. Eu costumo muito falar para as pessoas, né, os colegas, assim, né, inclusive quando ministrava aula e tal, cara, nunca personifique a ciência. As ideias, elas transcendem inclusive as instituições. Porque aí eu acho que entra aquilo que você falou, a pessoa não é antagônica à ciência. A ciência, ela vê como é importante, ela continua praticando TENEPS, ela se relaciona com alguns do grupo, talvez não com todos, ela participa de curso quando é possível, isso acontece. Agora, o mini dissidente, realmente, eu entendo que é da ideia. O cara, assim, ele cria um rechaço. Aí, assim, mas esse rechaço, muitas vezes, não necessariamente por causa da ideia. Ela personificou. Fiquei chateado com a Rosa. Aí não vai, sai de tudo. Eu tinha um colega que você via que o cara era intensivista, o cara bom, ajudou pra caramba, e teve uma situação na instituição que ele se chateou e saiu. Ele saiu. O sentimento é que ele não estava chateado com a ciência, mas só que ele abriu mão de tudo porque usa aquilo como justificativa, como ponto de justificativa para tudo. Então, assim, eu vejo que tem muito essa questão da personificação da ciência. Então, lá as pessoas são assim, ela generaliza. Então, isso, querendo ou não, é uma visão obtusa da própria ciência. E eu acho que tem um pouco do que o Marx falou. Ela não compreendeu a interassistência, porque, assim, ela vai... Se ela entende o conceito ou o paradigma, ou pelo menos ela tenta, de alguma forma, levar isso para o dia a dia dela, ela vai fazer o movimento de ser o mais assistencial possível, de melhorar ou tentar enxergar aquilo nela, né? Fazer um movimento centrípeto, de ver o que ela tem que melhorar, porque ela está pensando, de fato, em ter uma vida mais centrífuga, de ser mais assistencial, de dar suporte aos outros. Eu não gosto de fulano, mas eu gosto de Beltrano. Eu não gosto da Rosa, mas gosto do Max, da Daiane. Então, assim, eu acho que isso faz parte do convívio, porque na sociedade também é assim, você não gosta de todo mundo, né? Você não é obrigado a gostar de todo mundo, mas enfim, deixa eu só me alongar muito. Eu acho que essa questão da personificação da ciência é o que mais pega.
eu já vi situações de mini-dissidentes que tinham razão em determinados contextos. Depois se descobriu que ele tinha razão mesmo. Só que daí ele já tinha saído. Só que do que adianta resolver uma situação cometendo um erro maior? Isso eu já vi algumas vezes dentro dessa condição. E tem um outro detalhe que no nosso caso específico... Razão teórica ou razão de incompatibilidade com outras? As duas, acho que as duas situações, tá? Agora teve uma outra questão. Acho que no pós-dessoma do professor Valdo, teve gente que não soube lidar com isso. Que a ligação era maior com o Valdo do que com a conscienciologia. Tá? E aí, na hora que dá essa condição, e outra coisa, às vezes o Valdo segurava muitos conflitos, ele segurava mesmo, todo mundo sabe disso, ajudava no desassédio de muitos conflitos, vamos dizer assim. Aí a pessoa perdeu aquelas costas quentes daquele desassédio, e aí ela começa a ver um conflito com o grupo e aí entra naquilo que você está colocando. Então, colocaria essas duas variáveis. A questão de ter razão, que não significa muita coisa do ponto de vista pró-evolutivo, e a questão da maturidade de lidar com a dessoma do professor Valdo e a ligação. Tá? O professor era mais ligado no Valdo ou na ciência, conscienciologia? Ou nas ideias? Eu lembrei agora de um caso de um mini dissidente. Uma vez teve um fórum na internet que eu vi o pessoal discutindo. Estavam vários dissidentes assim, da conscienciologia. E uma grande parte deles falou assim, ó, eles saíram quando o Valdo tirou a ênfase na projeciologia. Aí eles caíram fora. Porque na época do projeciologia, a conscienciologia, não sei nem se já... Projeciologia, a né? projeciologia. Então, às vezes a pessoa era vinculada pela projeciologia. Ou seja, por uma especialidade. Aí mudou ali alguma ênfase, alguma coisa, passou para outra, o trabalho do professor Valdo, aí a pessoa caiu fora. Agora, só queria lembrar um detalhezinho, que eu estava conversando aqui com a Daiane, que a pessoa perguntou se o mini dissidente é sempre de ideias. A gente pode dizer que sim, mas não necessariamente ideias da conscienciologia. Por quê? Porque tem mini dissidente que não tem mais relação, que saiu, não tem mais relação com nada com a gente, e está dando aula de conscienciologia fora. Verdade, eu e é conheço mini também. dissidente. Eu conheço também. Mais de um. Isso é complexo, né? Complexo.